A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial é um episódio quase desconhecido pelas novas gerações. Poucos jovens sabem que nossas Forças Armadas estiveram nos campos de luta da Itália e que muitos foram feridos ou morreram lutando contra a expansão dos regimes autoritários da Alemanha e da Itália. Com o objetivo de preservar a memória nacional, o SENAC, com o apoio da Associação Nacional dos Veteranos da FEB e do Departamento Cultural do Exército, decidiu reviver a história da participação de nossos soldados na Guerra da Europa. O resultado é este documentário. O SENAC, em nome do povo brasileiro, homenageia a todos que participaram e lutaram na Segunda Guerra Mundial. Marinha, Exército ou Aeronáutica. O Brasil precisa de você. Brasil! Serviço Militar. A segurança do Brasil em Vovô, nossas mãos. Quando eu fizer 18 anos, vou ter que me alistar no Exército? Todo rapaz, quando completa 18 anos, tem que se alistar. É a lei. Mas pra que a gente precisa de um exército se o Brasil nunca participou de uma guerra? Você está enganado. O nosso exército lutou em diversas guerras. Você nunca estudou no colégio sobre a Guerra do Paraguai? Quando o Brasil, Argentina e Uruguai se uniram contra o inimigo comum? Desculpe, vovô, mas eu acho que o senhor está meio atrasado. Hoje, a Guerra do Paraguai é conhecida como a Guerra da Tríplice Aliança, por causa do acordo assinado entre os três países. A Guerra da Tríplice Aliança começou em março de 1865, quando o Paraguai invadiu a Argentina, e durou 5 anos. A batalha final foi no dia 1º de março de 1870. O Paraguai queria encontrar uma saída para o Oceano Atlântico, invadindo o Uruguai e o Brasil. Só que essa guerra não conta, é muito antiga. Foi no século passado, no tempo de Dom Pedro II. Mas o Brasil participou também da Segunda Guerra Mundial. Não brinca, vovô! A Segunda Guerra foi na Europa. Foi uma luta entre os países aliados. França, Inglaterra e Estados Unidos contra a Alemanha. O Brasil não teve nada a ver com isso. Ah, você acha que não? Pois eu vou te mostrar que sim. Este é um monumento em homenagem aos militares brasileiros que morreram na Segunda Guerra Mundial. As linhas são modernas. E essas duas colunas representam 2 braços em posição de prece. Quantos soldados morreram na Europa? Cerca de 500 soldados. Os corpos dos pracinhas estavam enterrados no cemitério militar de Pistoia, na Itália. Eles vieram para o Brasil em 1960. E o que é um pracinho? Os soldados do exército também são chamados de praças, por causa das praças de armas da Idade Média. Pracinhas foi um apelido carinhoso que os soldados encontraram para aqueles que lutaram na Itália. Vô, os pracinhas morreram lutando? Morreram, sim. Eles eram da FEB, a Força Expedicionária Brasileira. A FEB foi a única tropa de um país sul-americano a participar da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Isso é uma longa história. Conta. Tudo começou com o fim da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Era o primeiro conflito armado entre as grandes potências do mundo moderno. A luta começou na Europa Central, entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, mas logo se alastrou pelo mundo por causa do sistema de alianças formadas entre as grandes nações europeias. De um lado estava a Tríplice Entente, que unia a França, a Inglaterra e a Rússia. Do outro, a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. Só que a Itália mudou de lado em 1915 e os alemães e seus aliados perderam. Depois da guerra, a Alemanha foi obrigada a pagar pesadas indenizações aos países invadidos. A economia ficou descontrolada.
O desemprego era grande e a inflação nem se fala. Além disso, os alemães estavam humilhados pela derrota. Esta foi a deixa para Hitler assumir o poder em 1933. Decidido a reerguer a Alemanha, o novo chefe do governo valorizou a raça branca e começou a armar o país, desenvolvendo o exército e criando diversas organizações paramilitares. Hitler já estava pensando na guerra? Já. Ele estava querendo aumentar as fronteiras do seu país, queria conquistar novos mercados para os produtos alemães e queria também matéria-prima para a indústria. Ele queria o ferro e o carvão da Sibéria, ele queria o petróleo da România e do Cáucaso e queria o trigo da Ucrânia. Hitler ameaça invadir a Áustria. Tropas alemãs invadem a Áustria. Hitler domina a Tchecoslováquia. Governo inglês adverte Hitler. Franceses não tomam posição. Os países europeus não deram atenção aos primeiros passos de Hitler. Em 12 de março de 1938, a Alemanha invadiu a Áustria. Em 1939, dominou a Tchecoslováquia. O governo inglês advertiu Hitler. Mas os franceses acreditavam que se desse o que o chefe de Estado alemão queria, não haveria guerra. Só que Hitler queria sempre mais. Atenção, boletim extraordinário. O exército alemão acaba de invadir a Polônia. Depois de muita luta, as tropas polonesas se submetem aos inimigos. O Reino Unido e a França declaram guerra à Alemanha. É o começo da guerra na Europa. No começo, a guerra foi apenas da Alemanha contra a França e a Inglaterra. Mas em junho de 1940, a Itália entrou na briga. Logo depois, a Alemanha invadiu a Noruega, a Dinamarca, a Bélgica, a Holanda e a França. Em pouco tempo, Hitler dominava quase toda a Europa, controlando os estoques de matéria-prima e as manufaturas dos povos dominados. Mas e o Brasil? Até agora não vi nem sinal dele. E já estamos em 1940. No Brasil, a guerra era um problema muito distante. Nos anos 30, nós éramos aquilo que se chama de um país subdesenvolvido. Nós tínhamos apenas 46 milhões de habitantes e a maioria vivia na zona rural. A nossa economia era baseada na agricultura e o nosso principal produto para exportação era o café. Quase tudo que nós consumíamos aqui era importado. Imagina que a maioria das cidades do interior não tinha nem luz elétrica. Estrada de rodagem, mas nem pensar. Trens, muito pouco. E como as pessoas viajavam? Dependendo do lugar, era uma aventura. Para se ir do Rio de Janeiro ao interior do Nordeste, era preciso ser um verdadeiro Indiana Jones. Primeiro você pegava um navio pelo litoral. Depois só Deus sabe. Era lombo de boi, lombo de cavalo, burro, carroça. Devia ser legal. Mas era difícil. Mas, de certo modo, a vida era mais tranquila. Menos no campo político, porque na década de 30 o Brasil viveu alguns anos de convulsão social.
Naquele tempo, quem governava o Brasil era o presidente Getúlio Vargas. Ele havia assumido o poder com a Revolução de Outubro de 1930, que depôs o presidente Washington Luiz. Até 1937, vivemos em permanente agitação política. Mas no dia 11 de novembro, Getúlio fechou o Congresso. O Brasil se tornava um regime totalitário. Durante o Estado Novo, o presidente era considerado a autoridade suprema. Era chamado de chefe da nação. Ele tinha o apoio da classe média, dos fazendeiros, dos poucos industriais que existiam e dos militares. Getúlio Vargas era nacionalista e queria transformar o Brasil numa grande nação. Ele estava até parecendo um Hitler. Devia ter apoiado a Alemanha na guerra. Na verdade, durante algum tempo, Getúlio ficou na dúvida sobre qual lado apoiar. Por quê? Aqui no Brasil existia um movimento político muito parecido com o nazismo. Era o integralismo. Os integralistas, ou camisa verdes, defendiam um Estado autoritário e nacionalista, que ia promover a regeneração nacional com base no lema Deus, Pátria e Família. O movimento tinha o apoio de diversos setores civis, religiosos e militares. Getúlio simpatizava muito com o integralismo. Apesar disso, o Brasil se manteve neutro até 1941. Só que os dois lados queriam uma definição. Se ela não viesse, eles tinham planos para nos obrigar a entrar na guerra. Por que, vovô? Nós tínhamos dois pontos estratégicos muito atraentes no tempo da guerra. Em Belém, as tropas aliadas podiam defender o Canal do Panamá. Para os alemães, a capital do Pará era o acesso às Américas Latina e Central. E a saliência do Nordeste no nosso litoral era uma ponte natural entre Natal e Dakar, na África. O Brasil manteve a neutralidade até os japoneses bombardearem a base americana de Pearl Harbor nas Ilhas Havaianas do Pacífico. Atenção, atenção, boletim extraordinário. Os Estados Unidos acabam de declarar guerra ao Japão. Imediatamente, a Alemanha e a Itália apoiaram o Japão, pondo em prática, assim, um acordo assinado em 1937 que criava o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Logo, 26 nações lutavam contra os países do eixo. Elas uniram suas forças através de uma aliança e passaram a chamar-se Nações Unidas. Vovô, e o Brasil? Até agora não vi nossos soldados dispararem um tiro. Calma, rapaz, calma! Você pensa que é fácil entrar numa guerra assim, sem mais nem menos? Lembre-se que até agora a luta da Europa ainda estava muito longe de nós. Mas já estava chegando perto, não é? Estava ali nos Estados Unidos. De lá pra cá era um pulo. Os Estados Unidos sempre se preocuparam com a nossa posição estratégica. Por isso, antes do ataque de Pearl Harbor, Brasil e Estados Unidos já tinham assinado um acordo para a defesa do nosso litoral. Depois do ataque à base americana, rompemos relações diplomáticas com os países do eixo e tomamos partido. Apoiamos os aliados e autorizamos a instalação de bases militares americanas em Salvador, Natal, Belém e Recife. E Hitler não reagiu? Claro. Ele mandou 10 submarinos que torpedearam os navios da nossa marinha mercante. Só entre os dias 15 e 17 de agosto de 1942, Hitler afundou 8 navios. Morreram quase 1000 pessoas entre civis e militares. Atenção, atenção, boletim extraordinário. O presidente Getúlio Vargas acaba de declarar guerra contra os países do eixo. A partir de agora, a mobilização será geral. Nossas Forças Armadas farão as seguintes ações. O Exército fica encarregado de enviar uma força expedicionária e uma divisão blindada para operações no Mediterrâneo e ocupação de áreas estratégicas no Nordeste para a defesa do litoral. A Marinha
deverá patrulhar o litoral e escoltar comboios de navios. A Força Aérea enviará um grupo de aviação de caça e uma esquadrilha de ligação e observação para o Mediterrâneo. Nossos aviões também vão patrulhar o litoral e proteger os navios. No dia 9 de agosto de 1943, Getúlio Vargas assinou o decreto 6.365, que criava a FEB. Eram os preparativos para entrarmos no campo de batalha. Pelo decreto do chefe da nação, a Força Expedicionária Brasileira seria formada por um corpo de exército com 3 divisões de expedicionários e diversos órgãos de apoio, nos moldes do exército americano. Mas apenas uma divisão participou da luta. Esse é o Museu da FEB. Ele foi criado em 1976, para ninguém se esquecer da participação do Brasil na guerra. Quantos homens partiram ao todo? A Força Expedicionária tinha cerca de 25 mil homens. A nossa força combatente era a 1ª Divisão de Infantaria, com artilharia, cavalaria motorizada, engenharia, aviação de ligação e observação, serviço de apoio. O comando era do general de divisão Mascarenhas de Moraes. Ué, o decreto de Getúlio não dizia que eram 3 divisões? Mas sem tempo nem dinheiro para treinar tanta gente, só mandamos uma divisão. Está embarcando hoje o 1º destacamento de soldados da FEB que vão combater na Itália. Os homens viajam no navio transporte americano General Mann. Os soldados brasileiros fizeram 5 viagens até a Itália. Eles vinham de todos os cantos do Brasil. Muitos eram da cidade grande, outros do interior. Eram pequenos agricultores, boiadeiros, colonos. Para eles, questões raciais e mercados econômicos faziam parte de um mundo irreal. A realidade é que eles estavam embarcando para uma possível morte. Os pracinhas viram o Brasil se afastar. A lembrança da família foi forte. Não sabiam se algum dia iam voltar para ver pais, irmãos, esposas ou namoradas. O destino era desconhecido. O último adeus foi o do Cristo Redentor. A viagem durava mais ou menos 10 dias, que passavam todos iguais. A disciplina era dura. Os porões onde ficavam os alojamentos estavam superlotados. Por questões de segurança, era aí que os pracinhas passavam a maior parte do tempo. Havia sempre a ameaça de um torpedeamento. De Nápoles, os pracinhas foram para Livorno, no norte da Itália, na região da Toscana. De Livorno, eles foram de caminhão até o acampamento militar de San Rossore. Os primeiros dias do acampamento foram de adaptação. Foi aí que nossos soldados descobriram como os americanos comiam bem. Nas refeições tinham frango, carne de porco, frutas, enlatados. Quer dizer que eles não passavam fome? Você sabe que saco vazio não fica de pé. Para enfrentar as caminhadas, o tiroteio e a tensão dos dias de luta, o soldado tem que estar bem alimentado e com boa saúde. Também foi no acampamento que nossas tropas fizeram o primeiro contato com as armas americanas. O nosso exército estava acostumado com as francesas, de tecnologia mais antiga. Os novos equipamentos mudaram a guerra. O rádio tinha mais potência, facilitando as comunicações. Os tanques e aviões tornavam a luta mais ágil, mais rápida. O movimento era constante. Os tiros eram mais precisos. Ao mesmo tempo, o inimigo não tinha rosto. Era mais impessoal. Em agosto de 1944, o general Mark Clark, comandante do 5º Exército dos Estados Unidos, foi visitar o acampamento dos brasileiros.
Estava chegando a hora do batismo de fogo. O exército americano já tinha perdido muitos homens. Como nossa tropa não tinha experiência, foi enviada para uma região relativamente calma. Nós íamos lutar na região montanhosa dos Apeninos e nos vales dos rios Reno e Pó. Nossa primeira missão foi no Vale do Sérpio, uma região acidentada, perto do contraforte dos Montes Apeninos. Conquistamos Massa Rossa e Bossano, a primeira cidade a cair sob as armas brasileiras. Depois tomamos Monte Prano. Nossos canhões e os tanques americanos romperam as linhas adversárias, enquanto uma patrulha de pracinhas verificavam se não tinha mais ninguém do exército alemão. Tivemos 5 mortos e 17 feridos, mas avançamos 18 quilômetros e fizemos 31 prisioneiros. Acho que foi uma boa média. Em seguida, nós conquistamos importantes posições das tropas alemãs na região. Só que no Vale do Reno, o exército americano já estava muito cansado, muitos soldados tinham morrido. Então o general Clark decidiu que nós devíamos seguir para lá. Imagina, nós íamos substituir a primeira divisão blindada do exército americano. Nós estávamos sendo promovidos ao primeiro time do 5º Exército. O vale ficava entre os rios Panário e Reno. Nossa missão era tomar Monte Castelo, uma posição estratégica importante dos alemães. As montanhas, muito altas, eram um ótimo ponto de observação para os inimigos. Eles tinham uma excelente visão de nossas tropas. Chegamos no sopé de Monte Castelo no começo de novembro de 1944 e ficamos lá durante todo o inverno europeu com temperaturas abaixo de 0. Nesse tempo, fizemos algumas tentativas para tomar o morro, mas só conseguimos vencer os alemães no dia 21 de fevereiro, junto com todo o exército americano. Durante toda a noite e madrugada, a Força Aérea havia bombardeado intensamente a região. Ainda estava escuro quando as nossas tropas começaram a avançar. O ruído das explosões não parava. Às 6 da tarde, chegamos em cima do Monte Castelo. Enfim, era a vitória. Depois de Monte Castelo, tomamos Castelo Novo, La Serra, Montese, Zoca. E chegamos a Fornovo, no Vale do Pó. A FEB encerrou sua participação na guerra em Fornovo, nos dias 28 e 29 de abril. Nesses 2 dias, os nossos soldados cercaram e prenderam parte da divisão italiana e a divisão Panzer do exército alemão, que havia participado dos combates de leste a oeste da Europa. E atenção, atenção, boletim extraordinário. As tropas alemãs acabam de se render. É o fim da Segunda Guerra Mundial. Para quem não estava preparado para a guerra, até que nossos soldados fizeram um bom trabalho, você não acha? É verdade. E o que aconteceu com os pracinhas depois da guerra? Quase ninguém se lembra disso. Mas algumas pessoas da minha geração ainda se recordam do dia que eles voltaram ao Brasil. O retorno das tropas brasileiras começou no dia 6 de julho. Foi nesse mesmo dia que a Força Expedicionária acabou. O Ministério da Guerra determinava que os militares voltariam para seus postos e os civis para casa. O governo não tinha verbas para manter a unidade do tamanho da FEB. Além disso, os civis convocados deveriam voltar à vida normal. A rápida desmobilização trouxe alguns problemas para os pracinhas que não eram militares. De heróis festejados na hora da chegada, eles passaram a homens comuns que deviam procurar emprego e cuidar da família. Por mais terras que eu
percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse bem que simboliza a vitória que virá. Os mais capazes seguiram em frente, voltaram à vida normal. Mas alguns mutilados ou portadores de neurose de guerra tiveram dificuldade de voltar à vida civil. Alguns foram internados em hospitais psiquiátricos. Outros, depois de uma temporada no hospital, voltaram à vida cotidiana. Mas nem todos foram bem-sucedidos. Mas como o tempo não para de passar, as marcas da guerra foram desaparecendo, que a vida segue o seu ritmo. Puxa, avô, gostei da história. Mas isso não é só uma história. Nunca se esqueça que tudo isso que aconteceu, aconteceu de verdade. Nós devemos nos lembrar sempre do nosso passado, para não repetir no futuro os mesmos erros. Porque a guerra deixa muitas marcas e nem sempre o que ela nos tira, ela nos devolve. E nem sempre é só a vida. Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse bem que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que volte para